Muito boa noite, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez temos o prazer, a alegria de, mesmo distantes, podermos nos reunir como uma só pessoa, como um só homem, com os nossos corações rendidos ao nosso Senhor, com as nossas mentes atentas, buscando a mediação do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e nos capacite a cada vez conhecer mais da perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Temos às quartas-feiras meditado no Evangelho de Mateus. Já há algum tempo temos visto de forma sequencial, verso por verso, esse livro, esse evangelho tão maravilhoso. E hoje nós veremos o capítulo de número 12, do versículo 1 até o verso de número 13. Então, Mateus capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 13. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado está esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Amém. O tema aqui, em especial, que nós vemos, é sobre o assunto do sábado, que era, na mente dos fariseus, na mente desses mestres, um assunto muito importante, que era algo de extrema necessidade de ser praticado. Só que, na verdade, a forma como esses homens praticavam o descanso que foi biblicamente estabelecido era algo que, com o tempo, perdeu o seu caráter bíblico. E eles começaram a sobrecarregar ali de ensinamentos humanos, de ensinamentos que eram, na verdade, tradições ali humanas. E nós podemos ver então e aprender a respeito desse ensino, a correta noção desse ensino nas palavras do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos nos voltar nossas mentes com um princípio solidamente estabelecido, que nosso Senhor Jesus Cristo não anula a observância de um dia semanal de descanso, a noção de um descanso sabático. A palavra sábado é uma palavra do nosso calendário. No entanto, a palavra no original, no hebraico, que seria no Antigo Testamento, é a palavra Shabat. Shabat, na verdade, significa então descanso. É um descanso então estabelecido para que o homem tivesse um momento de dedicação a honrar, a buscar a glória de Deus naquele dia em especial. O Senhor assim estabeleceu desde a criação. O Senhor ali fez durante 6 dias, realizou toda a sua criação, e no sétimo estabeleceu um descanso. Não que Deus tenha se cansado, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele não tem limite, ele não se cansa como nós nos cansamos, mas ele estabelece esse momento
para que a sua criação se regozije na presença dele. Assim, o Senhor sempre chamava ali Adão para estar em comunhão. A criação deveria então buscar a glória do seu Criador. Com o tempo, esse dia foi mudado, passado para domingo, e até a gente entende por que com o tempo ali os primeiros cristãos passaram a separar não mais ali o sétimo dia, que seria o sábado judaico, mas um domingo, o primeiro dia da semana. É que na verdade eles entenderam e compreenderam quem era o Senhor do sábado. Como Cristo que menciona nesse texto, ele fala que ele era o Senhor do sábado. Ele que tinha constituído o sábado. Porque o nosso Senhor, na verdade, não era, já era antes de todas as coisas. O nosso Senhor estava na criação com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. Uma vez que criou todas as coisas, aquele descanso foi estabelecido por ele e para um determinado fim. Não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Foi instituído ali para aquele momento de regozijo, de descanso físico, de descanso espiritual. E no Senhor Jesus Cristo havia então esse perfeito e pleno descanso espiritual. Por isso, os primeiros cristãos, com o tempo, eles deixaram de ter ali aquele momento do sábado judaico e passam a cultuar ao Senhor no domingo, que seria o nosso sábado, o nosso descanso, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Então nós podemos ver em Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Isso era o primeiro dia da semana, então domingo. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor, ou o primeiro dia de semana, então o domingo. Então ali realmente os discípulos passaram então a estabelecer esse dia depois da ressurreição do Senhor, entendendo. Mas naquele momento ali os discípulos o Senhor é inquirido, é questionado sobre os discípulos estarem comendo, tomando ali da seara, daquele alimento para matar a sua fome. E alguém poderia falar assim, mas como que os discípulos pegaram e entraram ali naquela plantação ali e tomaram aqueles alimentos? É correto isso? Na verdade, pela lei, era legal. A lei judaica é algo, a lei naquela época, a gente tem que entender, é estabelecida uma lei civil, uma lei cerimonial, uma lei moral. A lei moral nós podemos entender, os 10 mandamentos são um exemplo de lei moral. Tinha a lei cerimonial, que eram os sacrifícios, como realizá-los, quando realizá-los. E tanto a lei cerimonial quanto a lei civil apontavam para a pessoa de Cristo, que foi cumprida na pessoa de Cristo. A lei cerimonial ali, aqueles sacrifícios, todos aqueles símbolos, eram tipos, eram símbolos do que é perfeito, que veio, que é o nosso Senhor, o Cordeirinho, o perfeito Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo mais foi então estabelecido, consumado na pessoa do nosso Senhor. Mas até aquele momento, então, era questionado, porque Cristo ainda não havia consumado sua obra. E por isso, ainda até o Espírito Santo não tinha vindo ainda para dar conhecimento, entendimento, não havia acontecido o Pentecostes, então muitas coisas ainda deveriam acontecer. Então, por isso, naquele momento, é questionado isso. Por que os seus discípulos comem? Eles pegaram, entraram, era lícito a isso. Não poderia alguém entrar ali, tomar um saco de milho e sair. Mas a pessoa era permitido legalmente, uma pessoa que estava com fome, tomar de um alimento ali para matar a sua fome. Não era errado isso. Isso era algo que era
livre, era pela lei ali estabelecido, a lei ali do benefício para com os pobres. Por exemplo, até quando fosse fazer a colheita ali, não poderia se pegar nem os alimentos, colher ali dos alimentos que estavam próximos à cerca, nem daquele que caísse no chão. Aquilo ali era para suprimento para os necessitados, para os pobres. Então, era uma lei linda que realmente buscava até suprir aqueles que mais necessitavam, aqueles que estavam no estado ali de necessidade extrema, e cuidando assim daqueles que estavam miseráveis, eram os miseráveis, estavam em miséria ali, o Senhor acudia dessa forma, nessa legislação tão bonita. Então os discípulos estavam com fome, entraram, tomaram daquele alimento e são questionados não pelo tomar o alimento, mas por tomá-lo no sábado. E o Senhor então, ele argumenta citando então o texto onde é mencionado uma referência a Davi. A Davi que quando ele teve fome, ele entra então ali no templo e roga aos sacerdotes ali se tinha algum alimento para matar a fome dele e dos demais. E esses pegam e falam, olha, só temos os pães da proposição, aqueles pães que eram colocados de tempos em tempos, aqueles pães sem fermento. E ele falou, olha, a gente colocou novos pães hoje, tirou aqueles pães de ontem, que eram pães que quando eram retirados poderiam ser comidos pelo sacerdote e sua família, mas então eles são oferecidos a Davi para matar ali a fome dele e de seus companheiros. E isso, o texto então nos fala que não foi imputado contra eles não foram condenados por isso, porque era uma legítima, algo legítimo, porque era ali então para se matar a fome. Então era algo que foi permitido. A verdade aqui patente é que nosso Senhor não aboliu a lei do sábado, tão somente ele liberou das interpretações incorretas, purificando-os de adições inventadas pelos homens. Jesus deixou o quarto mandamento exatamente onde o encontrou. Ele não vai contra o mandamento. O Senhor não veio revogar o mandamento. O Senhor não veio revogar a lei do descanso. Mas, na verdade, em Cristo, a noção de descanso até é melhor compreendida, que em Cristo nós recebemos pleno e maravilhoso descanso. Descanso não só para os nossos corpos, mas descanso para as nossas almas. Ele trouxe paz para com Deus, perante Deus o Pai. Ele trouxe salvação, perdão dos nossos pecados. E assim nós temos esse descanso espiritual pleno na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, onde temos essa vida maravilhosa, vida grata na presença dele. Em segundo lugar, nós devemos fixar nossas mentes, então, que nosso Senhor Jesus Cristo permite que todas as obras de real necessidade e obra de misericórdia sejam feitas no dia de sábado. Então, o Senhor não anula, como já mencionei, tinha um porquê daquela lei, aquela lei até naquele momento estava em vigor, não havia ainda sido abolida, não havia sido cumprida totalmente na pessoa de Cristo para que ela fosse abolida, então ainda era necessária, mas o Senhor então estabelece e demonstra que ela tinha um porquê e aquelas pessoas estavam torcendo o sentido dela e acrescentando a carga de preceitos muito maior do que deveriam. Aquelas pessoas não poderiam nem cuspir no chão no dia de sábado, porque seriam acusadas de estar lavrando a terra, no que cuspisse ali no solo, a poeira movimentava e falava, aí, ó, tá vendo? Tá lavrando a terra, você está em pecado. Então eles extrapolavam aqueles mandamentos. Nós encontramos nosso Senhor justificando os seus discípulos por colherem espigas no dia de sábado. Era um ato então permitido nas Escrituras Sagradas, como nós podemos ver em Deuteronômio 23, verso 25. Aliás, vou ler o 24 também. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até que te fartares, porém não as levará no cesto. Então, você pode entrar na vinha do seu próximo,
comer se você estiver com fome, mas não vai levar no cesto, então você não vai carregar, não. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então você não vai pegar e colher ali com foice. Você pega uma espiga, mata a sua fome e pronto. Então era lícito isso, biblicamente estabelecido ali por lei. Eles estavam famintos, tinham necessidade, comeram então, e o nosso Senhor é até questionado. E o Senhor frisa ali a legitimidade até de cuidar daquele que necessita. Ele dá um exemplo de uma ovelha: ó, se o seu animal cair num buraco, você não vai tentar tirar, resgatar aquele animal, mesmo que seja num dia de descanso, porque você estará tentando realizar ali um bem para aquele animal que estaria ali sofrendo. Quanto mais cuidar de uma pessoa. E o Senhor entra ali no lugar, no templo, tem aquele homem que estava ali com a mão ressequida. Eles questionam se poderia curar num dia de sábado. E é interessante a cegueira desses homens. Eles veem um milagre, o Senhor demonstrando seu poder, sua graça, seu favor. E, na verdade, eles não louvavam a Deus, mas questionavam a Cristo por eles serem legalistas. Eles queriam guardar o dia, mas não louvavam a Deus pelo bem que estava sendo proferido, manifesto naquele dia. Eles olhavam aquela maravilha, aquele poder do Senhor Jesus, grandioso poder para curar, para perdoar pecados, mas eles tinham inveja, eles tinham ódio e, na verdade, tentavam destruir o nosso Senhor de todas as formas. E Jesus, como já mencionei, menciona ali a questão de Davi, que mesmo tendo tomado daqueles pães da proposição, não pecou, porque estava ali buscando alguma coisa necessária, que era matar ali a sua fome. Também nós devemos lembrar que mesmo a ovelha, né, caindo no buraco ali, eles não permitiriam de forma alguma ali o mal para aquela ovelha. E Jesus é esse que é necessário. Até uma curiosidade, falando dos pães da proposição, Jesus posteriormente fala: eu sou o pão da vida. Aqueles pães da proposição que faziam menção àquela saída do povo do Egito, aqueles pães sem fermento, pães que foram ali, que eram para ser comidos à pressa mesmo. Todos aqueles itens apontavam para Cristo, aquele pão que foi colocado ali dentro da Arca da Aliança, que faziam menção ao maná. Jesus pega e fala: eu sou o pão do céu, eu sou aquele que ninguém foi lá buscá-lo, mas eu desci do céu. Eu sou o pão da vida, eu sou alimento realmente que veio saciar a fome daqueles que creem, uma vez que o nosso Senhor nos escolheu. O Senhor jamais alguém falou como Cristo. Assim eles entenderam, reconheciam João 7,46. Já ninguém nunca falou como este homem. Ele era realmente quem tinha autoridade para manifestar a lei. Ao deixarmos esse assunto, nós devemos tomar cuidado para jamais sermos tentados, nem em menosprezar o dia de descanso, buscando interesses próprios e buscando, às vezes, o lazer e desprezando o cultuar a Deus. Não, vou descansar hoje, vou fazer algumas coisas para mim, eu quero ser feliz nesse dia. Nada mais contrário. Na verdade, o dia de domingo é um dia que nós devemos descansar no Senhor, buscando um momento de maior intimidade e servir a Ele na vida do nosso próximo, buscando então nossa edificação espiritual, buscando a edificação espiritual do próximo, buscando a edificação integral do nosso irmão. Como Jesus também, né? Ele não só falava, pregava, anunciava a salvação, ali concedia o perdão, mas ele também
demonstrava o seu favor ali, falando da questão que era lícito alimentar-se, era lícito curar, era lícito ali o bem-estar integral, completo de uma pessoa. Nós também devemos pensar assim, fazer o bem no dia a dia, buscando principalmente aqueles que estão em estado de miséria espiritual, que estão cegos no seu pecado. Nós devemos anunciar e pregar as boas novas da salvação em Cristo para as pessoas, mas nós devemos também cuidar da sua saúde, cuidar da necessidade de vestuário, de alimentação, se for o caso. Devemos agir com misericórdia, como Cristo nos fala. Sacrifício, o Senhor não quer sacrifícios nossos. O sacrifício perfeito e maravilhoso já foi estabelecido lá na cruz do Calvário. Cristo já realizou esse sacrifício único, perfeito e suficiente. Cristo quer de nós é que nós o sirvamos. Sirvamos com alegria, sirvamos com dedicação, sirvamos com continuidade, todos os dias, todos os dias. Não abusemos da liberdade, então, que nosso Senhor nos concedeu, mas para fazer a vontade dele e não a nossa. Há grande motivo para advertirmos as pessoas quanto a isso. O erro dos fariseus, quanto à referência do dia do Senhor, tendia no outro extremo. Os fariseus fingiam querer aumentar a santidade naquele dia. Os cristãos, com grande frequência, dispõem-se de diminuir a santidade do dia de domingo, agindo de maneira irreverente, profana e até ociosa. Devemos cuidar, devemos tomar muito cuidado para não cair no extremo nem no outro. Não desprezar o dia de descanso, mas também não deixar de praticar aquilo que é lícito, aquilo que é ordenado pelo Senhor. Nós devemos trabalhar nos dias apropriados, descansar, tirar um dia de descanso. Muitas pessoas hoje em dia estão doentes porque não têm guardado esse dia de descanso que é necessário para o bem-estar, para recuperar nossas forças e também sermos alimentados e recuperarmos nossas energias espiritualmente falando, nos alimentando em especial nesse dia da palavra do Senhor, sendo edificados por ela. Assim, aqueles homens, até um detalhe, não, os sacerdotes não eram julgados, não eram condenados, e é uma argumentação também aqui colocada, até aqueles homens que tinham a função de trabalhar ali, oferecendo os sacrifícios, eles realizavam esse trabalho no sétimo dia, mas eles não eram condenados por isso, porque estavam praticando ali a ação, estavam oferecendo aquilo, estavam cultuando ao Senhor, e por isso não eram condenados por essa ação, por essa atitude. Nós devemos buscar trabalhar com alegria, buscar trabalhar não só no nosso dia a dia, em nossos deveres, quanto aos nossos trabalhos seculares, mas nós devemos, acima de tudo, buscar que todos os dias, e em especial o dia sétimo, seja para a honra do nosso Senhor. Esse primeiro descanso, né? Antigamente a pessoa precisava de trabalhar 6 para descansar no sétimo, mas nós já começamos a semana no descanso. O Senhor nos deu descanso. Nós recebemos esse descanso de forma graciosa, de forma maravilhosa, e nós devemos então exercê-lo dia a dia em nosso calendário. Deus abençoe.